Eu estava deitado, dormindo, e o Espírito Santo o tempo todo me incomodando para poder fazer esse vídeo. E eu levantei para poder fazer esse vídeo. É, é algo que eu quero que você preste bastante atenção. Quem me conhece sabe que eu não sou sensacionalista, e eu tenho tentado levar o Evangelho com muita sinceridade. E tenho feito assim em todos os lugares que passo. Então gostaria que você acompanhasse esse vídeo do início até o fim. Se você pudesse ajudar esse canal, deixe o seu like. Sempre que você deixa o seu like, que você comenta, somente que você comenta e compartilha, você está ajudando o canal a crescer, porque a plataforma vai entender que nós estamos tendo engajamento, como de fato estamos tendo engajamento. A transparência, o amor faz isso, não é isso? E eu estava deitado aqui agora, nessa hospedagem, que eu estou aqui na casa do nosso irmão Valdemir, e eu tive uma visão muito forte. Eu fui transportado por Deus até o Gólgota, até o lugar da caveira, a cruz. Ventava muito, era uma multidão razoável, não era uma multidão grande, era números de pessoas que poderiam se chamar de multidão. Alguns estavam próximo ao cenário, havia ali a cruz em que Cristo estava sendo crucificado e as outras duas cruzes. Era um cenário sombrio. Algumas vezes eu sentia como se tivesse neblinas batendo no meu rosto. Eu imaginava estar dormindo, mas não era um sono, era um sonho. Não era um sonho, era um sono. Era um sonho revelador de Deus para me fazer sentir realmente o que foi parte daquilo que aconteceu com o Mestre. E ouvia palavras de maldição, eu as entendia, porém não era falada no nosso idioma, mas eu entendia que estavam esbravejando. E ao contrário do que romantizam a crucificação, ele estava completamente nu e olhava para a face dele e não conseguia ver a face do Mestre, porque ele estava totalmente cabisbaixo, envergonhado, como se quisesse colocar as mãos no rosto para que ninguém pudesse vê-lo. E era um cenário muito triste, muito algo que eu nunca senti, uma tristeza, uma angústia, uma amargura, uma vontade de acolher e sentir medo ao mesmo tempo de acolhimento. Eu nunca tinha tido essa experiência que eu tive agora nessa madrugada desse dia. Você já sentiu angústia, pânico, síndrome de pânico, ou até mesmo ansiedade? Pense em sentir isso 2, 3, 4 vezes mais.
e de repente houve um tumulto. Parece que a vida dele esvaiu, ele veio a falecer. Houve um terremoto, havia um terremoto, a natureza ela se manifestou de uma forma negativa e de repente o Senhor começou a conversar comigo e falar sobre a responsabilidade de carregar o evangelho verdadeiro, o evangelho que transforma vidas. Porque sim, aquele cenário existiu, mas também ao terceiro dia ele ressuscitou, ele está vivo, está conosco e tem nos colocado essa incumbência de pregar a sua palavra. Então eu fui transportado até esse tempo, eu acordei, e quando eu acordei, aqui agora, eu fui à cozinha para pegar um pouco de água para poder gravar esse vídeo. E quando eu entrei aqui dentro desse quarto, eu vi dois seres resplandecentes. O quarto ele ganhou uma proporção grande, muito grande, e esses dois seres que eu vi, seres celestial, há muitos anos eu não os vejo, desde a minha época de adolescência de 12, 13, 14 anos. E eu não podia ouvir o que eles falavam, mas eu podia entender o que eles queriam me dizer. E sem usar a verbalização, eles falam comigo para dizer à igreja que se prepare. A vinda do Mestre está muito próxima. A minha mente foi tomada. Um desses seres resplandecente, celestial, eram dois, que já não estão mais aqui, por isso eu estou conseguindo conversar. Eles tocaram a minha mente e eu via muita catástrofe, muita guerra. Parecia que era uma confusão dentro das casas, dentro dos lares, as famílias já não se entendiam mais e vultos negros entravam dentro dos lares das pessoas e roubavam seus mantimentos e levavam suas prosperidades. Eu via quando a minha mente foi tocada, tanques de guerras, muitos tanques de guerras e aviões, eles sobrevoavam sobre os céus, alguns caíam sobre os prédios. Era uma confusão muito grande, generalizada. E eu ouvi uma voz que gritava em toda parte do mundo, em toda parte do mundo, em toda parte do mundo. E não tinha quem se salvasse, exceto aqueles que estavam dentro dos seus lares, porque eu via poucos números de pessoas dentro dos seus lares, com suas portas fechadas, e orando, louvando e glorificando a Deus, como se nada estivesse acontecendo. Então eu comecei a entristecer meu coração, porque eu já vinha passado por aquela experiência
de ter sido transportado ao lugar da caveira, e agora todo esse tumulto que estava acontecendo na minha mente é como se a minha mente fosse tomada por um filme, e de repente eu via as pessoas que estavam dentro das suas casas. Elas não usavam aparelhos televisores, nem aparelhos celulares, nem nada que as contaminasse com as notícias que vinham de fora. E de repente eu escutei o alarido, eles gritavam: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E os alaridos dos tocar da trombeta do anjo, e de repente as pessoas sumiram de dentro dos seus lares e ficavam somente as peças de roupas ali caídas ao chão. Meus irmãos, estejam atentos para que ninguém vos engane nesse tempo. Chegou o tempo. O tempo é esse. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Já está tudo planejado, armado, para que você receba. Para que você receba, desculpem, para que vocês recebam em suas mãos ou em suas cabeças o número que os afastarão de Deus. Acredito eu que não seja um chip implantado. É muito mais que isso. É muito mais sarcástico, é muito mais planejado do que isso. Isso se dará há poucos tempos agora vindouro. Por isso, igreja, se preparem. Se preparem para a vinda de Jesus. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E eu quero deixar aqui esse relato para você. Amém? Que Deus abençoe. Meu nome é Pastor Paulo, sou do Ministério Semeadores, da Igreja de Deus. Nós não temos um rótulo, somos uma placa, nós somos muito mais do que isso. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Senhor, é no teu nome que nós te glorificamos e te exaltamos. Na madrugada desse dia, Senhor Jesus, nós nos colocamos em tuas mãos. Te pedimos que nos prepare para a tua vinda. Em nome de Jesus. Amém. Me perdoe pelas lágrimas, mas foi isso que Deus me mostrou e eu queria passar para vocês agora. Deus abençoe fortemente.